Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Ultimate Batman, edição número 19. E antes da gente começar, eu quero agradecer os membros apoiadores do canal que apoiam essa ideia e fazem com que o canal continue. Então, já sabe, se quiser ver os vídeos assim que são postados e de quebra ainda apoiar o canal e me ajudar, você pode se tornar membro geek do canal por apenas R$ 3,99. A 1500 milhas de Gotham, um homem de chapéu e rosto monstruoso atravessa a plantação assobiando, como se estivesse num passeio. Os trabalhadores o cercam, exigem explicações e ele responde com naturalidade irritante. Quando tentam diminuir ele, dizendo que é só uma máscara de loja, ele muda o clima na hora. Passa a falar como alguém que conhece aquelas vidas há décadas. Cita Vern, cita Luann e expõe a traição ali. Vern tenta chamar tudo de pegadinha, mas Buck vê as evidências e entende o que aconteceu. O pânico explode. Vern tenta recuar, jurando que não quis dizer nada, enquanto Buck parte para cima no impulso. Enquanto um avião aparece no céu passando por um bando de aves. Vern, ferido, implora por Buck. Mas Buck reage assumindo o volante de uma colheitadeira e passa por cima de Vern. A violência chega ao ponto sem volta quando Vern acaba sendo triturado pela máquina. Buck entra em choque logo em seguida. Tenta se explicar. Diz que foi tomado pela raiva, mas o estranho corta essa desculpa e diz a verdade. Não era raiva, era medo. Desesperado, Buck tenta organizar alguma reação. Manda chamarem uma ambulância e decide que vai recolher o que restou do amigo. Só que o homem continua conduzindo a situação sem tocar em ninguém. Ele comenta sobre o avião e isso basta. A aeronave perde o controle, despenca e explode sobre Buck. Os destroços ardem, a fumaça sobe pesada e as máquinas ficam abandonadas no meio do campo, sem sinal de resistência ou socorro. Esse é o poder do espantalho absoluto. No fim, só ele indo embora devagar, descalço e assobiando. A história corta para Gotham e a mudança em Bruce fica impossível de ignorar. Nas últimas semanas, ele largou amigos, distrações e qualquer freio. Isso fica claro quando um de seus novos veículos rasga a cidade em alta velocidade, destrói um outdoor político pichado com a ideia de ser o Batman e arrasta a polícia inteira para uma perseguição brutal. Os agentes tentam encurralá-lo, avisam que não há saída e perguntam por que ele não desacelera. A resposta resume tudo: ele não está freando, está acelerando. Bruce agora vive para isso, gastando tudo para construir máquinas que só ele parece entender. A fuga quase termina ali. O veículo perde estabilidade, derrapa, explode no impacto e é lançado pelo ar diante das viaturas. A polícia comemora cedo, certa de que acabou, mas o próprio caos revela outra coisa. Enquanto a máquina gira descontrolada, Bruce assumiu o controle. Os policiais percebem o impossível. A traseira daquele veículo agora está virando a parte da frente. Quando perguntam como aquela aberração se chama, Bruce se recusa a transformá-la em um símbolo ou piada. Nome nenhum importa. A cidade reage ao veículo com espanto, deboche e admiração. Mas o verdadeiro problema é outro. Bruce está ficando perigoso até para si mesmo. A polícia aumenta o cerco, chama motos e força sua fuga para um beco estreito, onde tudo deveria acabar. Só que ali surge outro fator inesperado: os capuzes vermelhos. Eles entram em cena e desmontam a máquina com uma precisão absurda, como se tivessem sido ensaiado aquilo por meses. Eles contam o tempo, arrancam peças, ignoram Bruce e colocam tudo num carrinho e somem antes que a polícia consiga reagir. Quando a polícia chega, já não resta mais nada. Fora do traje, Bruce já não consegue esconder o peso do que está vivendo. Ele anda em silêncio enquanto colegas o provocam, lembrando que antes ele ao menos inventava desculpas. Num beco, ele escuta uma voz, chamando baixinho. Ali encontra Waylon, deformado, mas bem menos deformado do que antes. Quando a voz diz que é de fato Waylon, Bruce trava. O reencontro vem com alívio, choque e dor. Bruce abraça o amigo e Waylon admite que ainda não voltou por inteiro, embora aquele talismã que Bruce conseguiu para ele esteja trazendo suas partes de volta. Só que o momento de afeto vira discussão rapidamente. Way quer saber sobre um plano, quer reação, vingança,
quer ir atrás dos responsáveis por destruir a cidade e a vida deles. Bruce recusa na hora. Diz que não existe mais nós, que nunca deveria ter envolvido Waylon nisso. Waylon reage com firmeza. Diz que ninguém atravessa esse inferno sozinho e que o Batman agora é a escolha dos dois. Bruce corta. Diz que não, depois vai embora, mesmo ouvindo o apelo do amigo. A narrativa volta a um momento anterior, no passado, com Bruce preso, machucado e coberto de curativos. Mesmo assim, ele ainda sustenta a ironia ao telefone e logo coloca Falcone no centro da conversa. Do outro lado, descobre o tamanho da rede do mafioso, aliados dentro e fora da cadeia, fianças manipuladas e homens prontos para pagar sempre que necessário. Ao mesmo tempo, seus amigos tentam sobreviver à margem desse sistema, lidando com brechas legais, esquemas sujos e perguntas sem resposta. Bruce percebe que o dinheiro das lutas ficou preso na academia comprada com o dinheiro de Falcone. Ainda assim, insiste numa lógica coletiva. Se um deles vencer, todos vencem. Já no presente, Jack Green toma Gotham de assalto pela imagem. Batman percebe que ele está em toda parte e a televisão confirma. Green surge como benfeitor elegante, doador, amado pela cidade e celebrado como parte da elite de Gotham. Os aliados de Bruce entendem o padrão. Isso não é só carisma, é uma preparação. Green está limpando o terreno para alguma coisa grande, e nada disso aponta para algo bom. Então chega um alerta novo. Harley revela que criou um sistema criptografado para enviar pedidos de socorro diretamente para o Batman. Bruce atende um chamado de Gordon, não hesita e vai direto a ele. Gordon está sozinho e o Batman aparece sem aviso, arrancando dele um comentário surpreso sobre a velocidade com que se move, mesmo para alguém daquele tamanho. Bruce vai direto ao ponto. Gordon parecia abalado no chamado. Parecia com medo, e foi exatamente por isso que ele veio rápido. Gordon fala como alguém que já foi longe demais para voltar. Diz que, desde que a mãe de Bruce se foi, vem investigando o passado, fazendo perguntas e seguindo rastros que não mexem só com o ontem, mas também com o presente. E tudo, segundo ele, leva até aquele momento. Leva até Bruce. Isso faz a conversa mudar de tom imediatamente. Batman exige saber o que liga a tudo aquilo. Gordon admite que passou dias lutando contra a decisão de ligar, de entregar os arquivos, de envolver Bruce nessa descoberta. Quanto mais cavou, mais a história ficou assustadora. Mesmo sem saber qual seria a decisão certa, ele resolve mostrar o que encontrou. Só que a entrega dos arquivos dura pouco. Gordon começa a alertar Bruce, dizendo que ele precisa se preparar para o que vai ver, mas para no meio da frase ao ouvir algo estranho. Quando olha de novo para o material, enxerga o título que o faz recuar por dentro: Projeto Batman. Na mesma hora, Gordon conclui que trazer aquilo foi um erro e toma uma decisão drástica. Acende o isqueiro e começa a queimar tudo. Batman tenta impedir, mas o fogo já sobe pelos papéis e chega até o braço de Gordon. Mesmo queimado, ele insiste. Agora não quer mais revelar a verdade, quer garantir que ela desapareça. Os papéis queimam no chão enquanto Gordon implora para Batman terminar o serviço e reduzir tudo a cinzas. Então, o ataque começa. Uma revoada de corvos invade o lugar e cai sobre ele com violência, desorientando seus movimentos e empurrando seu medo para o limite. É como se Bruce não estivesse vendo esses corvos. O Batman então tenta acalmá-lo, mas Gordon já está em pânico. No meio da confusão, Bruce recupera um pedaço do documento ainda legível. Basta ler uma parte para entender que aquilo é pior do que imaginava. Algo que envolve o zoológico e o assassinato do seu pai. Gordon pede perdão a Bruce por tudo, mas principalmente por aquilo, e recua até a beira do prédio. Quando Batman entende o que vai acontecer, ele age. Na queda, os óculos de Gordon se soltam e giram no vazio enquanto o corpo despenca rumo à rua. Batman reage no mesmo instante, sem dizer uma palavra. Ele dispara o gancho e acerta o casaco do prefeito no último momento. Bruce segura a linha com tudo que tem e garante que Gordon está a salvo. Ou pelo menos é o que ele achava. Gordon já não responde. Ele salvou apenas o casaco, mas o corpo dele cai. Lá embaixo, a cidade presencia o impacto e tira a conclusão mais rápida e mais devastadora possível. Batman matou Gordon.
No alto, Bruce só consegue começar uma negativa. O Batman permanece sozinho no alto do prédio, imóvel, absorvendo o peso do que aconteceu. Nas janelas e sacadas ao redor, moradores aparecem para observá-lo de outro jeito. O espantalho reaparece nas sombras, acende um cigarro e mostra outra vez aquele rosto grotesco. Ele continua vivo, livre e calmo, como se toda a tragédia recente tivesse corrido exatamente dentro do plano dele. A história volta ainda para o passado e mostra Bruce sendo libertado da cela. Gordon tenta explicar que iria ajustar a fiança para ajudar sua mãe, mas alguém agiu antes. Do lado de fora, Bruce vê um carro que reconhece na mesma hora. Gordon o adverte, mas Bruce vai mesmo assim. Dentro do veículo está a mão de Falcone, pronta para transformar a liberdade dele em armadilha. Bruce reage com agressividade, mas o homem responde com frieza e põe Selina no centro da ameaça. A dívida não é só dele, é dela também. Bruce explode, tenta recusar, até que diz que prefere voltar para a cela. De volta presente, Batman cai de joelhos ao lado do casaco de Gordon e repete para si mesmo que por um segundo conseguiu segurá-lo. Alfred tenta aliviar o peso, dizendo que não foi culpa dele, mas nada muda o resultado. No hospital, a dor atinge Bárbara em cheio. O nome de Gordon atravessa corredores e o desespero toma conta. Logo depois, a tragédia vira espetáculo. A televisão anuncia a morte do ex-prefeito e coloca Batman no centro da acusação. Hill ocupa o espaço público, fala como se fosse um amigo íntimo, como quase família, e usa essa morte para justificar uma nova fase de controle e segurança. O luto vira narrativa, a narrativa vira poder. É nesse cenário que Slade Wilson sobe ao palco. Ele se apresenta como autoridade e conduz um discurso pensado para transformar sofrimento em adesão. Diz que Gotham testa seu povo mais do que qualquer outra cidade, que o derruba todos os dias, mas que mesmo assim seus habitantes continuam se levantando, se montando e seguindo em frente, um passo de cada vez. Enquanto fala, vemos que ele é praticamente uma caveira, sem membros, partes do rosto ou cabelo. Então ele muda de alvo. Diz que isso acaba agora. Chega de escuridão. Chega de criaturas da noite controlando as ruas. Gotham terá outro símbolo. Um símbolo da manhã. E com isso, ele apresenta o programa Robin. Na sequência, a propaganda ganha um rosto ainda mais limpo em Jack Green. Gotham vê um benfeitor financiando o centro de acolhimento, cercados por jovens, vendendo a imagem de um homem que recolhe os esquecidos e lhe dá direção. O discurso fala em acolher incompreendidos, pupilos do Estado e aqueles que caíram nas rachaduras da cidade. Mas, por trás dessa fachada, o que aparece é outra coisa. Treinamento pesado, armas, missões e documentos oficiais que registram Green como responsável legal por Tim Drake, Stephanie Brown, Jason Todd, Duke Thomas e Dick Grayson. A cidade vê um programa social. Ele vê recrutamento e disciplina. Uma estrutura montada para transformar jovens vulneráveis em força operacional. Então, Slade volta ao centro e afirma que treinou aquele grupo pessoalmente e que eles estão mais do que prontos. Dick Grayson deixa claro que já cumpriram a ordem de vestir os trajes. Slade responde com frieza cirúrgica: aqueles não são os uniformes deles. Os verdadeiros são outros. O espanto dos jovens mostra que a mudança é maior do que a roupa. E quando Slade volta ao microfone, ele dá nome ao que quer: uma guerra para encerrar a longa noite de medo em Gotham. Uma guerra que começa agora. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ultimate Batman, edição número 19. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!